Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós iremos ler dos versos 16 ao 18. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 16 ao verso 18. À medida que você for encontrando, coloque-se de pé para que possamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versos 16, 17 e 18. Aleluia. João 14, versos 16, 17 e 18 dizem assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Até aí, meus amados, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai amado, reverentemente nos colocamos na Tua presença nesta noite mais uma vez. A nossa petição, Senhor, é que Tu nos ensines nessa noite, e que o Teu Espírito Santo que habita em nós ministre ao nosso entendimento, à nossa consciência, para que tenhamos, meu Deus, o conhecimento, para que tenhamos, meu Pai, a sabedoria para entender a Tua palavra, a sabedoria que o Senhor dá liberalmente a quem pede. Senhor, ministra a vida da igreja nessa noite. Espírito Santo, fala o que necessitamos ouvir e que está na Tua palavra. Senhor, que Tu possas ser conosco, que aqui nos reunimos para a glória do Teu nome santo. E assim como nós, em tantas outras partes desta cidade, deste estado, desse país, do mundo, o Teu povo se reúne neste domingo, Senhor, para adorar o Teu nome, para cultuar o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor que aumenta-nos a fé. Senhor, seja conosco. Nós assim pedimos e agradecemos a Ti, certos de que o Senhor nos ouve. No nome de Jesus Cristo oramos, pedimos e nos colocamos diante do Senhor. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, meus amados. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, próximo já da sua morte, nós estamos estudando o Evangelho de João, inclusive estamos vamos entrar no capítulo 12, né? E nós estamos aqui hoje no 14. Então aproxima-se o dia da morte do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele tem um objetivo bem claro, logo a partir do capítulo 13, que é confortar, que é deixar os seus discípulos certos de que eles, apesar de fisicamente Jesus não estar presente, eles não estariam sós. Então, ele diz que enviaria outro Consolador, e é sobre isso que a palavra do Senhor fala a nós nessa noite. O Espírito Santo habita para sempre no verdadeiro cristão. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. E Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, todos esses termos, meus irmãos, se referem à terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito. E o apóstolo João, que é o autor desse livro, que leva o seu nome, possivelmente um dos últimos livros a
serem redigidos entre 85 e 90 da era cristã, ele tem o objetivo, como nós temos estudado, de apresentar Jesus como o Messias, como o Cristo, o enviado, aquele no qual os judeus deveriam crer, os gentios deveriam crer, o Filho de Deus que desceu do céu. O objetivo do apóstolo João é isso, irmãos, é que as pessoas creiam, acreditem. E aqui no capítulo 14, ele trata principalmente de encorajar os discípulos. João escreve aquilo que ele viu e ouviu do Senhor. E ele ouviu claramente o Senhor Jesus os encorajando para que aquilo que estava por vir. E o que estava por vir? A traição de Judas se aproximava, questão de horas. A negação de Pedro, Jesus sendo entregue nas mãos dos homens e, por fim, indo para a cruz. Isso não deixou de ser um golpe, meus amados irmãos, na fé, na esperança dos discípulos. Então o Senhor Jesus, sabendo disso, trata de confortá-los, de dizer: olha, vocês não ficarão sós, abandonados, órfãos. Não. Eu solicitarei ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo. E certamente, meus amados irmãos, o golpe mais doloroso na vida daqueles homens, daquelas mulheres, dos discípulos do Senhor, certamente foi a descoberta de que Jesus estava prestes a deixá-los. Se você voltar no capítulo 13, verso 33, é isso que ele está dizendo. E para onde Jesus iria? Os discípulos poderiam ir com ele naquele momento? Como eles chegariam ao lugar onde Jesus estava indo? Essas, meus amados irmãos, e algumas outras perguntas confusas passaram pela mente, pelo coração de todos os discípulos, de todos eles. Porque o grande momento da morte do Senhor estava se aproximando. Então essas perguntas vieram à mente deles, enquanto eles conversavam ali naquela mesa, numa quinta-feira à noite, onde o Senhor Jesus substitui a Páscoa pela ceia do Senhor, onde ele, num ato de humildade, lava os pés dos 11. Então começa agora a confortá-los acerca do que estava por vir, do grande dia, do grande momento, que era questão de horas para Jesus ser entregue nas mãos dos homens. E no dia seguinte, pela manhã, na sexta-feira, ele seria condenado pelo Sinédrio com a chancela do Império Romano, nas pessoas de Pilatos, Herodes. E por volta das 9 da manhã daquela sexta-feira, ele vai para a cruz. E meus amados irmãos, e o Senhor então, antes disso, trata de fortalecer a fé dos discípulos, pelo que viria pela frente. Justamente a ausência física de nosso Senhor. Todavia, Ele deixa claro: eu não deixarei vocês, e nós hoje, órfãos. O Espírito Santo, que em Pentecoste vem, cumpre-se aquele fato, aquela promessa lá de Joel, vindo sobre os discípulos e vindo na vida de todo cristão verdadeiro no ato da sua conversão. Queridos, é sobre isso que o Senhor vai tratar aqui com os seus discípulos, e é uma mensagem relevante para os nossos dias, porque assim como eles, nós também passamos por momentos de dificuldades na nossa caminhada cristã, por crises de identidade, crises de fé, crises das mais diversas. Quem de nós, irmãos, nunca passou por algum tipo de crise? Crise de fé, crise nos relacionamentos, crise no casamento, crise financeira e etc. Jesus é quem nos sustenta nesses momentos de turbulência, meus amados irmãos. Vamos lá no verso 16, acompanhe na palavra do Senhor.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, os discípulos certamente estavam perturbados diante daquelas falas do Senhor Jesus, de que dali a algum tempo, algumas horas, não estaria mais com eles. Isso certamente causou pavor naqueles homens, nos discípulos, nas mulheres, nas discípulas do Senhor. Especificamente aqui os 11 que estão neste momento com o Senhor à mesa. E logo mais adiante viria a traição de Judas, a negação de Pedro. Assim, meus amados, o Senhor Jesus trata de mostrar para aqueles homens que o que estava para vir seria difícil, mas o Senhor estaria com eles. O Senhor não permitia que eles ficassem sós, mas o Consolador estaria com eles para sempre. Irmãos, aqueles que guardam os preceitos de Cristo, eles recebem a grande bênção, a presença do Espírito Santo, que é solicitado pelo Filho, e o Pai envia em benefício dos discípulos. O que o verso 16 diz é: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Para quê? A fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Jesus, como mediador, solicita ao Pai, e em benefício dos discípulos, Ele envia o Espírito Santo, que habita na vida dos verdadeiros crentes. Irmãos, Jesus promete que, em resposta à solicitação que Ele faz ao Pai, Ele dará um outro Consolador, ou ajudador, ou auxiliador, o que é chamado de o Espírito da Verdade, no próximo verso, no 17. Esse verso, meus amados irmãos, indica claramente que o Espírito Santo, ele não é só um poder. O Espírito Santo não é uma força ativa, mas ele é uma pessoa, da mesma forma que o Pai e o Filho. Ele é, como está no texto, um outro Consolador, não um Consolador diferente. E a palavra outro, aqui no texto, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro. Essa palavra outro aqui, irmãos, indica alguém como Ele mesmo, como o próprio Jesus Cristo, alguém que iria substituí-lo à altura, alguém que faria o trabalho de Cristo. E esse alguém, esse Consolador, é o Espírito Santo. E o Pai vos dará outro Consolador. A palavra Consolador, meus amados irmãos, significa a pessoa que traz para o lado a outra, a fim de ajudá-la, protegê-la, livrá-la. Então o Espírito Santo é esse que nos ajuda, que nos protege, que nos livra, que nos dá o discernimento do certo e errado. Ele é Deus habitando em nós. Ele é uma pessoa. Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa, assim como o Pai. Além do mais, em muitas outras passagens do Novo Testamento, é atribuído ao Espírito Santo atributos pessoais, várias passagens. Então ele é uma pessoa, meus amados irmãos. O Espírito Santo, que no Pentecostes iniciaria um relacionamento profundo com os cristãos, algo que ninguém antes havia experimentado. É o que Jesus está enfatizando aqui ao dizer que enviaria o Consolador para que estivesse para sempre conosco. Algo que se cumpre no Pentecostes. Por isso que o Pentecostes não se repete. Ele é um fato histórico, profetizado por Joel, cumprido lá em Atos.
E hoje todo cristão verdadeiro, ele recebe, ele tem o Espírito Santo na sua vida. Então, o discurso de despedida de Jesus diz respeito, compreensivelmente, a essa verdade gloriosa, meus amados irmãos. Jesus vinha sendo esse auxílio para os seus discípulos, diante de tanta perseguição ferrenha por parte do Sinédrio, dos judeus religiosos de Jerusalém. Mas após a ascensão de Jesus ao céu, após a sua morte e ressurreição, o Espírito Santo é quem ocuparia essa função de proteger, de cuidar do povo de Deus, já que Jesus não estaria fisicamente presente. Amém? Essa passagem, irmãos, que nós estamos lendo, verso 16, diz que o Espírito Santo é dado pelo Pai em resposta à solicitação do Filho. O que Jesus diz? E eu rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Pai dá o Espírito à igreja, o Filho envia. Ele é o Espírito do Pai, Ele é também o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é a pessoa na qual o Pai e o Filho se encontram. Meus irmãos, Jesus chama o Espírito de outro Consolador, e no próximo verso, o Espírito da verdade. E o termo traduzido por Consolador, que vem lá do grego, Paráclitos, e somente João emprega ele, significa chamado juntamente para assistir. Aquilo que falamos há pouco, é aquele que nos conduz, é aquele que é o nosso advogado, é aquele que está a cuidar da igreja, do povo do Senhor. Então, meus amados, o Espírito Santo não opera em nosso lugar, nem apesar de nós, mas ele opera em nós e através de nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo Jesus. No verso 17, o apóstolo João continua, citando Jesus: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não o vê, nem o conhece. O Espírito da verdade. Irmãos, significa que o Espírito Santo, sendo a verdade em pessoa, ele guia o povo ao reino da verdade, que é personificado em Cristo. O Espírito Santo guia a igreja, o povo de Deus, a Cristo Jesus, que é a verdade personificada. Nesse capítulo 14, o Senhor vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O Espírito Santo vai nos guiar sempre, meus amados irmãos, a que vivamos como testemunhas de Jesus Cristo. O Espírito Santo jamais deixará os discípulos, porque é Ele quem dá aos discípulos o consolo, a direção, o poder. Daqui a alguns dias, Jesus não estaria mais presente fisicamente. Ele seria assunto aos céus. Então o Espírito Santo seria derramado, cumprindo a promessa de Joel. Nas horas mais amargas, irmãos, é o Espírito Santo que nos dá consolo. Nas horas mais confusas, Ele nos dá direção. E nas horas mais cruciais, Ele nos dá poder. Como o Espírito da verdade, o Espírito Santo é relacionado a Jesus, que é a verdade, e a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus também falou aqui em João 17:17, quando orava ao Senhor, dizendo: firma-os com relação a nós, os discípulos, na verdade. A tua palavra, Senhor, é a
verdade. Então, meus amados irmãos, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, ele habita na igreja, no povo verdadeiro de Deus. Ele está relacionado a Jesus, que é a verdade, bem como a palavra, que é verdadeira. O Espírito inspirou a palavra e também esclarece a palavra de modo que nós possamos compreendê-la, entendê-la. O mundo não entende a palavra, não a compreende, porque ela se discerne espiritualmente. Mais adiante em sua mensagem, Jesus explica o ministério de ensino do Espírito. Uma vez que ele é o Espírito da verdade, ele não mente. Ele não pode ser associado à falsidade. Ele nunca nos orienta, irmãos, a fazer uma coisa contrária à palavra de Deus. Não. O Espírito Santo não mente, não pode estar ligado à falsidade e nem nos leva a fazer algo contrário à verdade suprema, que é a palavra. Nunca nos orienta a agir assim, pois a palavra de Deus é a verdade. Jesus continua dizendo que o mundo não pode receber esse Espírito. Por quê? Porque não vê, nem o conhece. Irmãos, o mundo, a humanidade pecadora, não redimida, ela anda enredada pelo engano. Ela anda conduzida pela mentira. Na verdade, o mundo ama a mentira. Anda perdido num emaranhado de ideias. O Espírito Santo é o oposto disso. É a fonte da verdade. Nos leva sempre à verdade. É por isso que o mundo não pode ter o Espírito, porque eles não amam a verdade. Pelo contrário, eles se satisfazem e têm prazer na mentira, no engano. Mas é o Espírito Santo que inspirou as Escrituras e é quem nos ilumina para que nós entendamos. Então, em contraste com o mundo, irmãos, o Espírito habita no coração, na vida, no corpo e na alma de cada crente verdadeiro. É uma promessa de Jesus. Se desejamos, irmãos, que o Espírito Santo opere em nossa vida, nós devemos ter como principal objetivo glorificar a Cristo e dar o devido valor à palavra de Deus. Estar cheio do Espírito é o mesmo que ser controlado pela Escritura. Afinal, Ele é o autor dela. O Espírito da verdade usa a palavra da verdade para nos guiar com respeito à vontade e à obra de Deus. Isso tem que estar vivo na nossa mente, no nosso coração. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar no meio, ao lado e dentro dos discípulos. O Deus Emanuel, Deus conosco, voltou para o Pai, mas o Espírito Santo, o outro Consolador, não apenas está conosco, mas também está em nós. Ele não veio apenas para habitar entre nós, mas também para morar em nós. Ele não veio apenas para mudar a nossa realidade, mas para fazer habitação para sempre na nossa vida. Esse ajudador, auxiliador, consolador. Além do mais, uma vez chegado lá no Pentecostes, nunca mais deixará a igreja em nenhum sentido. Nunca mais. Por isso que o Pentecostes não se repete, porque ele já veio. Deus já cumpriu o que disse que faria. Jesus, irmãos, lembre-se, chama o Espírito Santo de outro Consolador, ou seja, Paráclito, aquele que está junto para nos assistir, no sentido de nos ajudar, nos conduzir, nos guiar. O Espírito Santo opera apesar de nós e através de nós. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, nós temos estudado isso nos Evangelhos, Ele guiou, Ele guardou, Ele ensinou
os seus discípulos. Esses 3 verbos: guiar, guardar e ensinar. Mas agora estava prestes a deixá-los, porque a missão estava se concluindo. O Espírito Santo então viria sobre eles e habitaria neles, assumindo o lugar do Mestre. Hoje nós não temos Jesus aqui presente fisicamente, mas o Espírito Santo habita em nós, como igreja, como povo de Deus. E isso não está ligado, meus amados irmãos, a ações físicas humanas, porque comprova que o cristão tem o Espírito, é o fruto, é o que a palavra de Deus nos ensina. Não se esqueça disso. A palavra nos diz que no Antigo Testamento o Espírito de Deus ele vinha sobre o povo. Ele havia estado aqui nessa terra. Foi esse Espírito que deu poder a homens e mulheres lá no Antigo Testamento para realizar a obra de Deus. Todavia, nesse tempo, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas e podia se retirar delas. Era assim no Antigo Testamento. Lembre-se que o Espírito de Deus deixou o rei Saul. Está lá em 1 Samuel 16, 14 e 18, 12. Davi orou ao Senhor no Salmo 51, 11, confessando o seu pecado e pedindo que Deus não retirasse o seu Espírito dele, da vida de Davi. Mas em Pentecostes, meus amados irmãos, o Espírito Santo foi concedido ao povo de Deus, a fim de permanecer conosco para sempre. Quando pecamos, nós entristecemos o Espírito, mas ele continua em nós. Apesar de nós, ele continua agindo. Por isso que nós, enquanto servos de Deus, queridos irmãos, devemos buscar uma vida de dedicação, uma vida piedosa, uma vida de entrega ao Senhor, a cada dia. Remar contra a maré desse mundo, ir na contramão da cultura, do nosso tempo, da nossa época. Mas é assim que o Senhor nos ensina. Verso 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Primeiro, Jesus está dizendo que não vai nos deixar desamparados. Segundo, que ele vai voltar. Vamos entender esse contexto? No contexto dos discípulos, meus amados irmãos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: minha partida não será como a de um pai cujos filhos ficam órfãos quando ele morre. No Espírito, eu mesmo estarei voltando para vocês. Os discípulos do Senhor, no primeiro século, não ficariam sós, mas o Espírito Santo estaria agindo para a glória do Senhor. O Espírito revela o Cristo, o glorifica, aplica seus méritos ao coração dos crentes, torna seus ensinamentos efetivos na vida deles. Portanto, quando o Espírito é derramado, Cristo verdadeiramente retorna. É isso que Jesus está dizendo para aqueles discípulos do primeiro século. Para nós hoje, ele vai voltar. Esse verso se refere, meus amados irmãos, principalmente à vinda do Espírito Santo no Pentecostes, mas também à esperança minha e sua como igreja. O glorioso mediador Jesus Cristo voltará para buscar os remidos. Essa é a nossa esperança. Não somos desse mundo. Aqui não é o céu dos crentes. Pelo contrário, aqui nós passamos dificuldades, lutas, problemas, mas isso não retira a nossa paz, porque o Senhor é quem está à nossa frente. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Assim, meus irmãos, esse voltarei para vós outros tem como foco a vinda do Espírito Santo que glorifica, que testemunha de Jesus. Esta vinda atenderia uma necessidade imediata, tanto daqueles primeiros discípulos, que não teriam mais a presença física do Senhor, como também da igreja hoje, que aguarda a vinda de Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo aqui, meus amados irmãos, é que nós
não estamos sozinhos, abandonados, impotentes, desesperados, largados. Não. O Espírito Santo nos acompanha por toda a parte, de modo que não precisamos nos sentir órfãos. Nosso coração também não precisa se perturbar, apesar de muitas das vezes querer nos enganar. O Espírito Santo habita dentro de nós, que um dia nascemos de novo, que um dia fomos lavados no sangue de Jesus Cristo, o lavar regenerador, quando o Senhor nos trouxe redenção, vida nova, vida eterna. O Espírito Santo habita, meus amados irmãos, nos verdadeiros crentes. Independente de qualquer sinal físico, o que Deus quer em nós, ou o que o Espírito produz em nós, é o fruto. Concluindo, meus amados, Jesus Cristo jamais abandonou os seus discípulos. Mesmo quando teve de voltar de onde ele havia vindo, ao subir, ele disse essas palavras, esse texto que nós lemos hoje, João 14, 16, 17 e 18. No dia seguinte, Jesus é entregue nas mãos dos homens, que é a sexta-feira. Na verdade, na madrugada, da quinta para a sexta, ele é entregue. Na sexta pela manhã ele é crucificado, e no domingo de manhã ele ressuscita. Naquele domingo, 40 dias à frente, ele vai ser subir aos céus. E aí, depois da sua ascensão, ele envia o Espírito. Então, ele enviou o outro Consolador, que continua até hoje cuidando dos crentes, dos discípulos, do povo, da igreja de Deus. O Espírito Santo habita para sempre, irmãos, no verdadeiro crente. E o nosso corpo é o templo dele, é a habitação dele. E lembre-se, o Pai e o Filho são envolvidos no envio do Espírito Santo à igreja. Em Pentecostes, esse envio é cumprido. O Espírito Santo, meus irmãos, nos verdadeiros crentes, habita de uma vez por todas. Ele vem sobre o crente no momento da conversão. E seu fruto é produzido no interior de quem nasceu de novo. Não são manifestações visíveis, puras e simples, que atestam a presença do Espírito Santo na vida de alguém. Antes, meus amados irmãos, é o fruto que é descrito lá em Gálatas 5, 22 e 23. Aquelas virtudes não podem ser forjadas. Quantas pessoas têm tentado forjar, têm usado o nome de Deus e dito várias coisas quando Deus não tem nada a ver com tudo? Quantas pessoas têm usado o nome de Deus, do Espírito Santo, com falsas profecias, quando Deus não tem nada a ver? Nós acabamos de aprender nessa noite que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nele não há mentira, não há engano. Mas quantas pessoas têm caído no grave pecado de mentir e atribuir isso, irmãos, ao Espírito Santo? Isso é gravíssimo. E a nossa oração é que Deus nos livre desses falsos profetas, falsos mestres, que o Senhor nos guarde. E o que comprova a ação, o que comprova a presença do Espírito Santo no crente, lembre-se, não são puramente sinais, manifestações visíveis, mas o fruto do Espírito, porque o fruto ninguém consegue forjar. Ninguém consegue. Ou você tem, ou você não tem. Acabou. Por fim, meus irmãos, sobre a vida dos crentes verdadeiros, há um cuidado, uma proteção e uma provisão que vem do céu. Nada pode retirar isso da vida deles. Nada. Mesmo que as circunstâncias por vezes queiram dizer o contrário, ou seja,
que tudo vai dar errado, nós estamos sós, isso eleva o engano do nosso coração, porque Jesus continua cuidando de nós, pois seu Espírito habita para sempre em nós. É o que a palavra nos afirma, é o que o Senhor Jesus nos diz: não vos deixarei órfãos, abandonados, sozinhos, desolados, mas eu estarei convosco, enviarei o Espírito, eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador, que estará convosco para sempre. Esse Espírito, irmãos, habita em nós, e Ele vai sempre nos conduzir à palavra, que é a verdade, a que vivamos de acordo com os valores e com os princípios da palavra de Deus. Amém? Convido você a se colocar de pé, para que oremos ao Senhor mais uma vez nesta noite. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de ouvirmos a Tua palavra. Aumenta-nos a fé, Senhor. Ajuda-nos a ter uma vida para a glória e a honra do Senhor. Deus, que esta igreja seja cheia do Espírito Santo, que a vida de cada crente aqui transborde do Espírito. Isso é traduzido, Senhor, no fruto que Ele produz. Isso é traduzido, Senhor, nas nossas atitudes diárias. Ó Senhor, perdoe-nos quando pecamos, quando fazemos, Espírito Santo, aquilo que não te agrada. Ajuda-nos a viver para a glória do Senhor, sendo discípulos, testemunhas de Jesus Cristo nesse mundo. Ajuda-nos, Senhor, como igreja Tua, a vivermos para a Tua glória, a perseverarmos a cada dia, declarando o senhorio de Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, cuida deste rebanho, cuida deste povo aqui reunido, Senhor. Fortalece-nos em Ti, pois o Espírito Santo habita em nós para sempre. Dá-nos este entendimento, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.